Salve rapaziada, hoje nós vamos conversar sobre Fair Value Gap. Você vai aprender como identificar o Fair Value Gap, como negociar ele e algumas dicas que eu vou trazer para você em relação a como melhorar sua negociação se você já conhece e já utiliza ele, ok? Então vamos lá. Fair Value Gap, basicamente, faixa de valor justo, é um desbalanço no mercado. O que é isso? É um ponto do mercado onde há atuação somente de uma força, ou seja, por um período de tempo, que é o tempo gráfico que você vai utilizar, quer dizer que compradores ou vendedores predominantemente dominaram ali no mercado naquele período. Basicamente, para identificação, você vai precisar de 3 candles, ok? Onde o candle do meio, o segundo candle, ele precisa ter uma lacuna entre pavis do primeiro e do terceiro candle que não se conectam. Nesse ponto aqui, você tem um Fair Value Gap, ou seja, uma região onde somente compradores atuaram, onde a força compradora predominou. É interessante que o mercado volte nesses pontos para balancear a zona e depois seguir seu fluxo, né? Então é uma zona aqui que você quer buscar por compras e seguir ali sua tendência, no caso aqui, que seria de alta, e aqui seria um exemplo para a venda. Então, a identificação é bem simples. 3 velas, onde você precisa ter a vela do meio, onde não há conexão entre pavis. Se, por exemplo, tivesse um pavio aqui, você não tem Fair Value Gap aqui, ok? Se esse pavio existe, ele conectando do primeiro candle ao terceiro, aqui não há Fair Value Gap. Dessa forma, há um Fair Value Gap e você faz a marcação dessa zona. Para facilitar a sua compreensão, ok? Se você não sabe o que é, você vai entender que isso aqui, no caso de um movimento de alta, que é o que eu estou desenhando aqui, né? Você vai entender essa região como uma região de suporte, ok? No caso de venda, você vai entender essa região como uma região de resistência, tá? Isso aqui é só para facilitar a nossa compreensão, tá, pessoal? A gente não utiliza a ideia de suporte e resistência da forma que ela é pregada, né? É só a ideia ali da gente entender que na região que tem uma atuação de suporte, a gente quer comprar. E na que tem uma atuação de resistência, é vender. É só a facilidade ali do gatilho mental em relação às palavras, ok? Então, só para ficar ali mais didático para a gente. Então, basicamente, identificou o candle do meio, deixando esse vazio, deixando essa lacuna. É importante você marcar essa região, delimitar essa região. Por quê? Por ser uma região desbalanceada, o mercado vai estar em busca de duas coisas, ok? A todo instante. Anotem isso aí, que é o seguinte: primeiro, balancear ineficiências e segundo, capturar liquidez. O mercado anda em busca dessas duas coisas. Apareceu o Fair Value Gap, o mercado vai querer andar para balancear essa zona e capturar uma liquidez futura de algum outro ponto. São essas duas coisas que o mercado faz o tempo inteiro. Se ele não está capturando liquidez, ele está balanceando ineficiência. Só faz essas duas coisas o tempo inteiro. Basta você identificar o que ele está buscando fazer, né? Então, se tratando disso, é um ponto que funciona como um imã no mercado, ok? Ele atrai o mercado. Então pensa que o preço está aqui, ele é atraído para vir a essa região, balancear o preço e seguir seu fluxo, ok? O que é que você tem que anotar aqui de dica? Primeira coisa, é importante que você deixe marcado a sua zona aqui, ó, a sua linha intermediária, que é a faixa dos 50%. Por quê? Você não quer ver o mercado passando dessa região de preferência, ok? Você quer ver o seguinte, que as velas fechem com o corpo acima dessa região. É importante entender isso aqui. Corpo de vela não é pavio. Corpo corresponde a fechamento. Pavio corresponde à movimentação que a vela fez. Pode ter uma vela assim, ó. Vou exemplificar aqui uma vela que faz essa corrida até aqui, só para facilitar para a gente aqui, ó. E vamos supor que essa vela cai até aqui embaixo, volta, fecha aqui em cima e deixa um pavio
desse tamanho. É válido o meu Fair Value Gap? Sim. Por quê? Porque o pavio veio até aqui embaixo, não há problema. O importante é o corpo. O corpo tem que fechar acima dos 50% para validar a força do seu Fair Value Gap. É importante isso aqui, tá? Então, se você não quiser pegar no toque, você espera que o candle te mostre uma força aqui, feche acima dessa zona com o corpo e você possa negociar. Se por acaso o preço fechar com o corpo abaixo do Fair Value Gap, você vai desconsiderar essa região, ok? A primeiro momento. No futuro, eu vou ensinar como reutilizar isso, tá? Porque nada é perdido no mercado, as matrizes elas são reutilizadas, mas ainda não é o ponto, ok? Então, aqui vai ser invalidada essa região a partir do momento que o corpo fechar abaixo desse range. Enquanto fechar dentro da região, tá ok. De preferência acima dos 50% para demonstrar força da compra na região. E da mesma forma aqui na perspectiva de venda, ok? Então o mercado vai estar buscando balancear essas zonas para seguir o seu fluxo, ok? Não há necessidade, tá, do mercado cair muito, ok? Vir até o final, não há necessidade. Ele pode ir do início do Fair Value Gap, como do 50%, como do final. Compreenda que isso aqui é uma região, é um range, ok? O mercado muitas vezes é sobre região e não sobre pontos precisos do preço. Então, entenda que é uma região e que ele tem esse range por completo para trabalhar, ok? Primeira coisa, então, vamos para o gráfico aqui. Eu gosto de utilizar o gráfico. Eu vou utilizar o gráfico do Bitcoin hoje. Tá bem interessante aqui. Vou utilizar no diário para facilitar a nossa leitura. Olha só no dia de hoje o que aconteceu. Eu vou tirar todos os desenhos aqui. Tinha um Fair Value Gap aqui, ó, que a gente pode ver no diário. Inclusive, tá? A polaridade das velas, elas não importam tanto. A segunda, né, que é a intermediária, ela é de fato importante para a gente. As outras duas poderia ser inclusive um candle negativo, um positivo e um negativo. Essa do meio que é importante. Olha como você tinha uma região de um Fair Value Gap aqui, ok? O que aconteceu no dia de hoje? O preço não respeitou a zona do Fair Value Gap. Então ele invalidou esse ponto aqui do mercado, ok? O que eu recomendo para vocês? Pô, tu não vai chegar aqui e vai botar uma ordem de compra e jogar um stop aqui, né? Sem sentido nenhum. Busque sempre por confirmação no LTF. Então, chega aqui no 15 minutos, no 30 minutos, vê se o mercado engata, né? Faz o MSS. Deixa ali o Fair Value Gap também nesse tempo gráfico, coisa que não aconteceu, ó. A gente não tem rompimento com o corpo a momento algum, somente pavio. Então, nada validado aqui. Você não tomaria esse stop se você simplesmente aguardasse o mercado trabalhar, ok? Outra dica que eu vou dar a vocês. Muitas vezes vão surgir algumas dúvidas da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que você quer buscar por vendas como nesse contexto aqui, ó. E você tem dois Fair Value Gaps juntos, ok? Você tem esse primeiro Fair Value Gap e você tem um segundo Fair Value Gap. Obviamente eu estou no diário, mas vamos pensar que talvez isso seja num 15 minutos, num 5 minutos, e você queira já posicionar uma venda aqui. Você já está pensando em vender. Pô, o que eu vou fazer aqui, cara? Onde é que eu vou vender? Eu vou vender nesse primeiro ou vou vender nesse segundo? O que eu faço? Uma coisa que eu utilizo, tá? Para facilitar. Questão de prêmio discount. Vender barato. Perdão, comprar barato e vender caro. O que eu faço? Traço uma FIBO da última movimentação. Ó. O que eu vou preferir? Fair Value Gaps que estejam acima dos 50%. Por quê? Eu vou potencializar, eu estarei vendendo mais caro. Então, eu vou ganhar mais. Show? Se o preço tiver um alvo fixo, por exemplo, vamos supor que o alvo seja aqui, por algum motivo. Se eu vendo daqui até aqui, e daqui até aqui, onde eu ganho mais? Em cima, ok? Então eu tenho um risco-retorno
muito melhor, muito maior. Não, prefiro sempre acima de 50%, ok? E aqui no caso você vê que onde o mercado foi, ele ignorou completamente o primeiro Fair Value Gap, que estava exatamente em cima dos 50%, e o outro que estava na região cara, ó, se a gente dividir aqui, tá vendo? Região cara em azul e região barata em cinza. Você prefere vender onde? Na região cara. O que eu tenho na região cara? Um Fair Value Gap. Então espera o Fair Value Gap que esteja acima dos 50% para realizar tua venda, ok? Espera. Tem que ter paciência, senão vai tomar stop loss bobo. Então quando surgir essa dúvida, por exemplo, vários Fair Value Gaps alinhados no mesmo ponto ali, o que você vai fazer? Espera correção de 50%, ok? Ou abaixo de 50% ou acima, enfim, que seja ali na perspectiva que você está buscando. Uma segunda dica que eu tenho para dar é o seguinte: eu curto muito, tá? Fair Value Gaps que são um pouco maiores, que se destacam, que são grandes. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho outro exemplo mais fácil aqui. GBP USD. Gostaria de ter visto aqui. Olha só. Eu gosto de Fair Value Gaps que são maiores, como por exemplo, olha só. Em comparação, esse Fair Value Gap com esse aqui de cima, esse é muito maior, concorda? A gente vê, ó, o tamanho. O que eu vou preferir? Negociar nesse Fair Value Gap. Inclusive aqui ele está abaixo, acima de 50%, né? Se a gente traçar uma fibra em toda a movimentação, ele está na região cara. E uma terceira dica aí para finalizar a questão da dica dos Fair Value Gaps é priorizem Fair Value Gaps que tem liquidez antecedendo eles. Como é nesse caso aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Todos esses topos, ó, tem um topo duplo aqui alinhado. A questão aqui da indução, né? Que o mercado deixa ineficiência, não retorna nela, ó. Faz esses topos de indução. Depois o mercado captura toda essa liquidez indo no Fair Value Gap. E agora, quem sabe, possa iniciar uma queda, tá? O que você vai fazer então? Prefira Fair Value Gaps que vão estar antecedidos por liquidez. Então, se você tem, por exemplo, tá? Vou desenhar aqui, ó, o Fair Value Gap. Primeira opção, tá? Você tem um Fair Value Gap que ele tá simplesmente puro aqui, ok? E na segunda opção você tem um Fair Value Gap que deixou uma indução, o povo chama aí de inducement, enfim, que tem isso aqui, ó, pô, uma indução seja em fundo duplo, seja em um topo, um fundo prévio, assim, você tem um Fair Value Gap aqui, prefira esse Fair Value Gap aqui do que esse, ok? Obviamente, esse primeiro Fair Value Gap também é funcional, ok? Mas esse segundo é muito mais assertivo, ok? Então prefira por ineficiências que estão acompanhadas também de pontos de liquidez. E se tiver um fundo duplo assim, ó, pô, um topo duplo antes, cara, show de bola. Seu Fair Value Gap tá aqui embaixo, aqui é o seu FVG, pô, perdão aqui pela escrita, tá? Mas tá aqui seu FVG. Deixou um fundo duplo antes, cara, aqui é um bom ponto para se comprar, ok? Porque se tem um alinhamento das duas coisas que eu falei no início da aula, que é liquidez e ineficiência. São as duas coisas que movem o preço, ok? Uma coisa um pouco mais avançada que eu vou deixar aqui só como menção é o seguinte: o Fair Value Gap funciona como um imã. Então, o que você pode fazer? Vamos supor que você já é uma pessoa mais experiente no mercado, tem um feeling já bem apurado e você tem um Fair Value Gap aqui, ok? O que você pode fazer? Entendendo que essa região funciona como um imã, ela atrai o preço, ela chama o preço. Você pode, tá, buscar por vendas, quem sabe aqui, ó, até essa região, ok? Só que isso aqui vai demandar um pouco mais de feeling. Você vai precisar já ser um cara mais experiente, uma pessoa mais experiente no mercado, mais maduro, sabendo o que você está fazendo. Por quê? Porque normalmente aqui você está negociando contra a tendência, ok? Porque se a ideia é que o preço venha no Fair Value Gap e volte a subir, a sua tendência provavelmente seja ali no médio, no curto prazo, está de alta.
Então, se você está vendendo em direção ao Fair Value Gap, você está contra a sua tendência. Mas dá para fazer isso, tá? Dá para vender aqui, ó, em direção ao Fair Value Gap e depois comprar aqui. Você só vai precisar ter um bom feeling e de preferência ter bom tempo de tela no mercado, tá? Isso aqui, não faça isso se você não tem conhecimento para isso, ok? Só estou dizendo que dá para fazer para que você entenda as possibilidades que o mercado também apresenta. Como funciona como um imã, ele atrai o preço, você pode negociar em direção a ele ou esperar que quando o preço chegar nele, você realize suas posições exatamente da mesma forma como se negocia a liquidez, ok? Você pode negociar em direção a ela ou após o mercado capturá-la. Mesma coisa que o Gap. Você pode negociar em direção a ele ou dentro da região que ele formou, você buscar ali pela posição que você já esperava que o mercado fosse andar, ok? Então, é isso a nossa aula sobre Fair Value Gap. Qualquer dúvida, fala comigo no Instagram, DM está aberta. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, ok? E se inscreve no canal, curta esse vídeo, comenta aqui o que você achou, se você já tinha essa visão aqui de alinhar liquidez, enfim, das dicas que eu dei sobre a questão do Fair Value Gap, de modo geral. E é isso, tamo junto, valeu e até mais.